Vivemos num mundo que os nossos antepassados dificilmente reconheceriam. O impacto do engenho humano está por todo o lado. Testamos os limites do nosso planeta com velocidades, profundidades e alturas que deixariam perplexos os nossos antepassados. Na base de todas estas conquistas está o dom extraordinário da humanidade para a invenção. Com gênio e inspiração, criamos soluções excepcionais para problemas complexos. Do vulgar ao espetacular. Algumas boas, outras nem tanto. Esta série celebra milhões de formas através das quais as nossas grandes invenções transformaram o mundo. Um porco amarrado ao banco do condutor. Um avião despenhado propositadamente. E um foguete disparado nas planícies de sal do Novo México. Que objeto liga todas estas ideias loucas? E como nos pode salvar a vida? Our bodies, they're reasonably robust, but they have a limit on how much force they can be exposed to. Com veículos cada vez mais velozes, o ser humano vê-se exposto a forças cada vez mais mortíferas. Mas há uma invenção icónica a lutar pela nossa segurança. Um herói anónimo que trabalha arduamente há várias décadas. Esta invenção já teve vários rostos. We're always going to still need those physical simulations. E até pesquisa de campo na forma feminina. The design is being expanded to incorporate all the different body types that are out there. Desde o início, esta invenção fez longos progressos. We're trying to make it as lifelike as possible. Fundamental para o futuro da segurança nas estradas. Sem ele, a história seria reescrita. Todos devemos a vida ao boneco de testes de colisões. De t-shirt e calções, esta figura masculina de tamanho médio é colocada num carro de luxo. Para uma viagem curta, com um final muito abrupto. Parece um homem, mas é um dispositivo de teste antropomórfico, também conhecido como boneco de testes de colisões. Revolucionou a indústria automóvel com um dos trabalhos mais difíceis e importantes do mundo. Pode haver quem diga que estes duplos mecânicos são uma das invenções mais fantásticas de sempre. Crash test dummies are such an incredible invention to see what is happening in car accidents and how we can make cars safer. Com mais de 1,3 mil milhões de proprietários automóveis no mundo, nunca circularam tantos veículos nas estradas. Todos os anos os carros se tornam um pouco mais seguros e deve-se, sobretudo, a um herói esquecido. Uma invenção engenhosa que salvou inúmeras vidas. Foram precisos anos de pesquisa e desenvolvimento para tentar criar o boneco de teste perfeito. Mas a história destes clones humanos começa com a criação do automóvel. Well, the invention of the motor car gave people who could afford them far higher degree of autonomy and mobility, and I mean social mobility, possibly than they'd had previously. Now the idea of going to another city became much easier, like in a day or so, and that increased trade and all sorts of things. O primeiro motor estacionário a gasolina, desenvolvido por Carl Benz, foi uma unidade de 1 cilindro e 2 tempos, que funcionou pela primeira vez na véspera de Ano Novo de 1879.
O mundo começava a tornar-se mais móvel e mais veloz. Com o tempo, após a Segunda Guerra Mundial, os padrões de vida subiram, as condições de trabalho e os salários melhoraram e muitas mais pessoas podiam pagar para ter mobilidade. The real transformation is in the second half of the 20th century as the car becomes available to almost everyone in society, and you get a motor age, as it's called, in the 1950s. And what that does is to provide independent travel for ordinary people at speed in a way that had never been possible. It's completely transformational and it changes our society for good. Mas desde os primeiros tempos do automóvel, a segurança nas estradas causou controvérsia. O primeiro carro tinha uma velocidade máxima de 16 km por hora. A colisão com pedestres e cavalos era o maior receio nas estradas e não a colisão com outros veículos. Mas à medida que os carros ganharam velocidade, era o condutor quem corria maior risco. Um homem decidiu que alguma coisa tinha de ser feita. O coronel John Stepp era cirurgião e físico e investigava os efeitos da Força G em pilotos da Força Aérea Norte-Americana. Apesar de não estar ligado à indústria automóvel, a sua pesquisa levaria à invenção do boneco de testes de colisões. Quando analisou estatísticas sobre acidentes aéreos, o coronel Stepp fez uma descoberta impressionante. A maioria dos acidentes graves sofridos por pilotos não acontecia no ar, mas na breve viagem de carro de e para a base aérea. O problema não era exclusivo dos pilotos. Nos Estados Unidos, cada vez mais condutores morriam na estrada. Por isso, Stepp focou a pesquisa na forma como a Força G afeta o corpo humano num acidente de viação. Hoje, a pesquisa inicial parece chocante, mas usou um improvável sujeito para os testes. Na década de 1940, Stepp iniciou um estudo a que chamou Projeto Churrasco, em que usava porcos anestesiados em testes de colisões. A estrutura interna dos nossos primos de 4 patas é semelhante à dos humanos. Eles podem sentar-se num carro exatamente como um corpo humano. Quando estes testes macabros se tornaram públicos, as pessoas ficaram horrorizadas e o Pentágono travou o programa. Os investigadores ainda tentaram usar cadáveres, mas todos os corpos são diferentes, o que tornava difícil extrair dados fiáveis compatíveis. When I learned that they had used anaesthetized pigs and human cadavers, I was pretty shocked by that. I'm very much glad that they don't at all use that these days, otherwise I probably wouldn't step into a car. Para perceber como os acidentes afetam o corpo humano, o coronel Stepp precisava de uma réplica de humano que não sentisse dor. Em 1949, o físico Samuel Alderson veio em seu socorro, inventando o primeiro boneco de testes, chamado Sierra Sam. Pesava 90 quilos e tinha cerca de 1,80 m de altura. O coronel Stepp começou a usar o Sierra Sam na pesquisa, mas o contributo deste boneco durou pouco. A união rudimentar dos membros e a distribuição de peso pouco rigorosa não tinham precisão suficiente para a pesquisa de Stepp. O design do Sierra Sam estava longe de ser humano real. Em termos científicos, descreve-se como falta de fidelidade biológica. Biofidelity is basically a measure of how human-like something is. And with crash test dummies, biofidelity is really important because it reflects the type of passengers that travel in cars. Devido ao fraco desempenho do Sierra Sam, o coronel Stepp tomou uma decisão inovadora. Voluntariou o próprio corpo para estudar os efeitos da Força G. Durante os testes,
Muitas vezes Stepp usava um capacete desenhado pelo Dr. Charles F. Lombard, com um acelerómetro, um dispositivo para medir e registar a força G. Em colisões simuladas em foguetes, Stepp expôs-se a uma força G extrema, viajando quase à velocidade do som. Stepp tornara-se o primeiro boneco de testes humano. The G-forces that Colonel Stepp endured were very significant, and they would have been hugely forceful on his body. He was putting his body under a huge amount of strain, and as a result, if there was a catastrophic event, well, the effect would have been potentially fatal on his body. After all, he was simulating the kind of force which one would experience in an airplane crash. Stepp manteve-se sempre calmo durante os testes. Estas imagens mostram o seu último teste, documentado por um canal de notícias norte-americano. Realizou-se no Novo México, a 10 de dezembro de 1954, a bordo do Sonic Wind 1. Hitherto, the tests have been made with dummies, but today, Lieutenant Colonel John P. Stepp is going to be the first man to brave the terrific speeds, which, if he survives, will make him the fastest of earthbound travelers. Neste teste, a velocidade atingida por Stepp, 1017 km por hora, definiu o recorde de velocidade terrestre. Era oficialmente o homem mais rápido do planeta. Mas a velocidade de paragem era ainda mais extrema. Com um novo recorde de força G, 46,2 Gs. Antes da pesquisa de Stepp, aguentar 18 Gs era considerado letal. Contudo, levar-se aos limites da resistência teve custos terríveis para Stepp. Rebentou praticamente todos os capilares dos globos oculares, tendo ficado temporariamente cego e com muitos hematomas. A human crash test dummy, that sounds utterly crazy, irresponsible to me. It's the reason why we're sort of trying to work out what the human body can withstand and what it's being subjected to. And, you know, there's real risk of death when you're doing that to a real person. That's not ethical. I mean, it's nuts. Apesar da precisão do trabalho de Stepp para objetivos de pesquisa, os testes em humanos provaram ser muito perigosos. Sem surpresa, não havia muitos mais voluntários. A pesquisa do coronel John Stepp sobre a força G e os efeitos no corpo humano desencadearam uma missão para melhorar a segurança automóvel. Mas o corpo de Stepp chegara ao limite. Dedicar a vida e a anatomia numa busca pelo conhecimento que o levou à beira da autodestruição. Mas o seu contributo para a história do boneco de testes de colisões continua inigualável e extraordinária. Eram precisos mais testes para descobrir formas de tornar os carros mais seguros, mas precisavam de um boneco mais realista. Mais uma vez, Samuel Alderson chegou-se à frente em 1968. Conseguiria criar um dispositivo antropomórfico que levasse os testes de colisões a outro nível? Com 77 quilos, o VIP era o homem padrão. As melhorias na distribuição de peso, articulações corrigidas e estrutura pélvica realista significavam que, pela primeira vez, o boneco se podia sentar a conduzir. A fidelidade biológica estava a melhorar. O VIP tinha ainda instrumentação adicional, o que permitia aos cientistas recolher dados mais precisos e ajudaria a desenvolver um dos mecanismos de segurança mais úteis alguma vez inventados. Um sistema de cinto de 3 pontos, que conhecemos hoje como cinto de segurança. The seatbelt works based on absorbing kinetic energy. So if there is a sudden movement, that sudden movement is high speed. That high speed is kinetic energy, and kinetic energy activates a mechanism within the seatbelt structure that locks it into place. The way the seatbelt
sits on the human body is absolutely crucial to how it protects the passenger. If it's too low, it could actually dislocate a pelvic bone, or if it's too high, it could cut into the stomach area. So it's really crucial to get the positioning of the seatbelt right. Partir um osso é muito provável num cenário de colisão, sobretudo se não usarmos cinto de segurança. Embora os dados de bonecos de testes digam muito sobre como um acidente afeta o corpo humano, durante anos os condutores ignoraram os conselhos de cientistas sobre o uso de cintos de segurança. Seria um boneco falante uma invenção mais eficaz? Hey, nice try, dummies. Take a hike, Thurston. He's no crash dummy, not a scratch on him. Na década de 1980, milhares de americanos morriam todos os anos em acidentes de viação por não usarem cinto. Vince e Larry chegaram com uma missão. Apareceram pela primeira vez numa série de anúncios publicitários criados pelo Departamento de Transportes americano. For years I've been eating steering wheels. For what? To prove how safety belts save lives. But thousands die every year in car accidents because they don't buckle up. Vince, we're dummies. We don't wear safety belts. Larry, you really know how to hurt a guy. Estes anúncios quebraram o molde, abordando com humor um problema grave. A popularidade de Vince e Larry era esmagadora. A sociedade passou a dar um novo nível de respeito ao cinto de segurança. Vince e Larry tornaram-se ícones culturais e os anúncios salvaram muitas vidas. The stuff that works is the stuff that makes you feel something different. The adverts that really make you buy something are actually the ones that manipulate your emotions. And I'm an idiot. I'll cry at every film. You know, I'm a complete sucker. Vince and Larry brought wearing a seatbelt into the public domain. And as a result of that, we owe a lot to them, because now, of course, we wouldn't step into a car, we wouldn't sit in a car without doing up our seatbelts. And it feels very uncomfortable when we don't have our seatbelts on. Keeps medical costs down. You gotta do it every day, Vince. Or you'll get out of shape fast. Mas nem todos os cintos de segurança se baseiam no sistema de bloqueio de 3 pontos. Na Fórmula 1, os cintos de segurança são obrigatórios desde 1972. Atualmente compreendem um arnês de 6 pontos, que pode ser aberto pelo piloto com um único movimento da mão. Este arnês de segurança não existe apenas para segurar o piloto em caso de acidente. Serve também para o imobilizar, poupando energia durante a corrida. À medida que ganham e perdem velocidade em pista, os pilotos são sujeitos a forças G até 5 vezes maiores do que a força da gravidade. Sem arnês de segurança, rapidamente ficariam cansados. Mas com o cinto, não têm de desperdiçar energia a segurar-se, apesar de todas as forças G exercidas no corpo. Essencialmente, os cintos são instalados para manter todos em segurança, qualquer que seja o veículo. Recentemente, foi provado que os cintos de segurança reduzem em 42% as mortes em acidentes de viação, mostrando que são vitais quando se viaja de carro. Na década de 1950, quando os cintos de segurança estavam no início da fase de testes, o VIP teve bons resultados, sendo o boneco mais semelhante ao humano até então. O boneco VIP foi também o primeiro a entrar na legislação americana. Mas os inventores não ficaram parados. Havia mais trabalho a fazer, modificações e melhorias, com o intuito de o tornarem ainda mais semelhante ao humano e mais representativo da população. Seguiu-se um casal de bonecos de testes, Sierra Stan e Sierra Susie. Ambos tinham ainda maior fidelidade biológica do que o VIP, porém, faltavam-lhes 2 elementos muito importantes: serem passíveis de repetição e de reprodução.
So to have crash test dummies that can get involved in experiments time and time again is so useful, because it means that you can replay crash scenarios many times and collect lots of data, because essentially our understanding of how cars behave in a crash can only be built by doing the same experiment. Another aspect of repeatability is to be able to do the same experiment over and over again and get the same result. It validates it. A dimensão extra de repetição de experiências para comparar resultados implicava ter bonecos muito mais robustos do que antes, o que exigia um design e fabrico muito mais complexos. Simulating crashes is not a cheap process. First of all, you're often testing a car to destruction. The expense involved in recording that kind of data, processing that data, and actually setting up the experiment in the first place is all really expensive and very time-consuming. Em média, os bonecos são reparados após 5 a 10 colisões. Podem ser usados em até 1000 colisões no seu período de vida. Após 20 anos de serviço, o VIP acabou por ser reformado devido à falta de repetibilidade. O substituto, lançado em 1971, chamou-se Hybrid, uma combinação do VIP e de outro design chamado Guard. O Hybrid tinha melhorias nas articulações e na distribuição de peso, sendo o boneco de testes mais semelhante ao ser humano. 2 anos depois, o Hybrid 2 tornou-se o boneco de testes de eleição. O reinado durou 5 anos. Foi substituído em 1977 pelo boneco que é o atual padrão na indústria, o dispositivo de testes antropomórfico Hybrid 3. Esta versão tem grandes melhorias nas articulações do pescoço e da coluna. Imita um ser humano num acidente e está repleto de instrumentos, registando enormes quantidades de informação. Finalmente, tínhamos um boneco de testes que satisfazia a indústria automóvel. Como um manequim de moda, um boneco de testes parece um humano. Mas a beleza vai além do superficial. Apresenta um corpo topo de gama. Equipados com instrumentos de alta tecnologia, os mais recentes bonecos de testes permitem medir os efeitos de diferentes tipos de acidentes automóveis. É crucial para ajudar veículos modernos a cumprir rígidos padrões de segurança. Estes bonecos que salvam vidas são construídos em laboratórios especializados em todo o mundo. Terá esta fábrica britânica o poder de salvar a nossa vida? Construir um boneco de testes exige componentes únicos, que não encontramos facilmente. When you look at the dummy, all bar a few exceptions are made here. Durante décadas, estes engenheiros desenvolveram designs construindo clones humanos cada vez mais avançados para serem usados em testes de colisões. O fabrico do dispositivo de testes antropomórfico perfeito começa no processo de design. So this is the design office. We start right from the very beginning, where we decide on a specification for a product or a design, and then we'll work on that all the way through to making manufacturing drawings, at which point it's handed over to the production team for manufacture. But we can't make anything unless we've got a design for it, and we've prepared drawings to explain how to make it, what material it's made of,
Also, as part of that specification, when the product's tested, you're testing that it meets the specification that was originally developed for it. The design stage is a crucial element. Do ecrã do computador, o boneco segue para a produção, com cada elemento da equipa especializado numa área diferente. Embora a tecnologia dentro do boneco seja crucial para a recolha de dados, um dos fatores essenciais na produção assenta na fidelidade biológica. Os engenheiros têm de fazer o exterior o mais próximo do humano possível e isso implica uma pele realista. Today I'm doing the Q10 lower leg. So, two-part mix, A and a B. A is your base material, then we add the pigment into the bucket, we mix it up, vac it for so long just to alleviate any air bubbles inside, and then we'll pour in the B, mix it again, goes into that chamber for about 5 minutes just to alleviate as much air bubble as possible, and then we'll pour it into the mould. Misturar estes químicos é uma ciência exata. Não há margem para erro. So as that's going away, I'm going to get the B ready. With the B, you want to be quite crucial, get the measurement quite right. This is the flesh that goes over the bone, and this will form the leg. This is a standard sort of colour that we use for all Q series dummies. Esta é uma etapa crucial de fabrico, dado que a pele faz parte da proteção integrada do corpo. A pele realista é um passo crucial para garantir que os bonecos se comportam como um humano de verdade, quando são sujeitos a testes de colisões. Porém, há algumas desvantagens na responsabilidade de criar o molde da camada exterior. But the only dirty stuff you really get is from the clean up. When it comes to washing your clothes, I always make sure I wash them separately because I always find like bits of material, bits of body parts in my clothes. A seguir, o líquido é despejado nos moldes, onde assume a forma de uma parte do corpo, neste caso, a parte inferior da perna. Yeah, it's quite interesting to try and explain what I do as a job. Make body parts, yeah, that's it. Probably a few hours to set, but we leave it overnight just to fully solidify and it comes out as a full part. Sob a superfície da pele, encontramos a tecnologia moderna. Dentro da pele falsa da perna, vemos as articulações simuladas. Estes componentes mecânicos são construídos no departamento de articulações e estes engenheiros apreciam o aspecto técnico do seu trabalho. When I was younger, used to have quite a bit of Lego. Coming into this job, I just get to continue doing a similar sort of thing. This represents an average adult leg form, so it's designed to react as a human body was, but be a lot stronger. This green bit inside is the bone, measure how much the bone bends when it impacts. This grey bit here is where all the strain gauges are, so we can measure how much it bends. The leg form is probably the most complex part that we have to build. The instrumentation is quite fiddly in them. Depois de terem a pele e as articulações construídas em separado, são fundidas para formar o membro inferior do boneco. Q10 is metal bones with an overmolded flesh. This is the Q10 bone. This goes inside the leg. We shot blast the bone to help the material stick to the bone. And inside we insert some lead ballast and some material just to get the weight up. Because the weight needs to be a certain quantity for the finished part. Depois de solidificar, a perna é tirada do molde e começam o membro seguinte. Os bonecos de testes de colisões são sujeitos a centenas de acidentes todos os anos.
Estes resultados dão muita informação a engenheiros sobre como construir carros mais seguros para proteger passageiros em acidentes. ATD, or Anthropomorphic Test Device, is a physical dummy itself which represents the human with articulated joints, that allows us to understand the injury that we're exposed to in a crash. What happens when people get injured in a car accident? In any accident, it changes people's lives. When a vehicle suddenly stops or impacts against a solid surface, such as a wall or another car, then the individual sitting within that vehicle will also stop. But the internal organs within that individual will continue to move, and they will hit against fixed structures within the body, such as the rib cage or the pelvis. The net effect of all of that is that those organs can suddenly become damaged, and this can be fatal for the individual, particularly as a result of significant bleeding or hemorrhage which may develop within the body. Os bonecos de testes de colisões doaram o corpo à ciência para desenvolver veículos mais seguros. Os testes de colisões são uma etapa fundamental. Mas o que é de facto registado em todas estas colisões simuladas? What's measured when you're simulating a crash is pressure, force, ductility of materials, flexibility, hardness, strength. So many different characteristics that are all involved in materials engineering. Crash worthiness is the measure of how a car responds on impact. There are many ways that a car can respond. It can crumple, it can shatter, it can dent, it can make a huge noise. There are so many different ways, and the crash worthiness test measurement accounts for all of those different variations. Em todo o mundo, morre uma pessoa num acidente de viação a cada 25 segundos. Nos Estados Unidos, a utilização de telemóveis contribui para 1,6 milhões de acidentes todos os anos, sendo a troca de mensagens uma causa 6 vezes mais provável do que a condução sob o efeito de álcool. Pesquisas recentes da Organização Mundial de Saúde mostram que a reação de travagem diminui 18% quando estamos distraídos e leva a um aumento de 400% no tempo que o condutor desvia o olhar da estrada. I don't think people understand just how dangerous human beings in cars are. 26,000 people, I think, die every year in Europe. Calcular o que acontece ao corpo nestes momentos é crucial para melhorar a segurança automóvel. In something like a car crash, where we're going from moving very fast to suddenly being stopped in a very short space of time, that's an immense amount of deceleration that we're going through. So that means there's an incredibly strong force being applied to our bodies. This force is what we call G-force. O objetivo do design automóvel moderno é o veículo absorver o máximo de força G. A dianteira e a traseira deformam-se para impedir a força G de chegar ao corpo dos ocupantes do veículo, enquanto a estrutura central do carro é forte e se mantém intacta. Contudo, em acidentes a alta velocidade, é inevitável o próprio corpo absorver alguma força G ou energia. When you are involved in a car crash, it's this sudden amount of energy hitting you in a very short period of time. Like, if I punch someone in the chest, but their body, the shape of their skeleton and their muscles and tissue will absorb that energy. But beyond a certain point, there's a certain amount of punch that a body can't take. It can't disperse that energy properly. And so that's when things rupture, when you end up having injuries and broken bones. And so a way to be more safe in a car is to reduce the amount of energy that would be exchanged in a collision, and therefore reduce those forces so you can go, if you drive more slowly, that's probably the simplest way of doing it, or have a car with more safety features.
Mas poderão os dispositivos de testes antropomórficos serem usados noutras indústrias? A NASA usa bonecos de testes há décadas para simular e estudar acidentes de aviação. No Centro de Investigação da NASA em Langley, engenheiros sujeitam os aviões a acidentes graves, mas com possibilidade de sobrevivência. Despenham pequenos aviões, simulam descidas descontroladas em aviões comerciais e medem a força do impacto das cápsulas espaciais ao caírem na água. Dentro destes aviões condenados, há bonecos de testes com sensores. A Agência Espacial quer compreender como os aviões se comportam em situações de acidente. Como colapsam. Os danos que sofrem. E a quantidade de carga transferida para os passageiros. Os sensores de cada boneco de testes incluem acelerómetros, que medem variáveis críticas como força e rotação na cabeça e no pescoço, bem como células de carga, que detectam compressão vertebral. Como os bonecos de testes em carros, os dispositivos podem ser ligados para medir forças de impacto específicas em diferentes tipos de acidente. As informações ajudam os designers de aviões a compreender o que o corpo humano pode suportar num despenhamento em terra. Não se trata apenas de salvar pessoas dentro de veículos. Novos tipos de bonecos estão também a ser desenvolvidos para ajudar a criar carros que evitem ferimentos em peões. Nova tecnologia de detecção de obstáculos permite aos veículos detectar e evitar pessoas no caminho. Mas os tradicionais bonecos estáticos não conseguem replicar corretamente um peão em movimento. Era preciso um novo dispositivo. O peão articulado. Este modelo em movimento simula as características de uma pessoa a atravessar a estrada, gerando mais dados fiáveis para ajudar carros a evitar peões. Mas não são só as pessoas que se podem cruzar com um veículo. Só na Suécia há 47 mil acidentes com animais selvagens todos os anos. Por isso, há engenheiros a trabalhar num elemento de segurança para identificar e evitar esses acidentes. Este boneco rudimentar em forma de alça está a ajudar cientistas a desenvolver um novo sistema de travagem. Quando detecta um animal, o carro envia um alerta ao condutor. Se a pessoa não reagir, o computador trava automaticamente. Mas os testes não tentam proteger apenas animais fora do carro. Há uma empresa que vai ainda mais longe, com bonecos de testes em forma de cão. O pelo no clone canino pode parecer engraçado, mas é fundamental. Fur behaves very differently to naked human skin or to clothes, and there are different frictional forces involved, and so we need to know exactly how an animal's body, how a dog's body would behave in an accident, because it might be very different to our own. Aperfeiçoar cintos para cães é uma coisa, mas talvez haja outro elemento de segurança que deva figurar como maior conquista do boneco de teste. Atualmente, o airbag é padrão em todos os carros. Mas graças à precisão dos mais recentes testes, os bonecos ajudaram a desenvolver um novo tipo de airbag inteligente. Estes airbags podem ser usados com diferentes velocidades e pressões, dependendo do peso, da posição do ocupante e da intensidade do acidente.
Este elemento ajudou a reduzir ferimentos e até mortes causados por airbags menos avançados. A segurança automóvel está em evolução constante. O mais recente boneco de testes a chegar ao mercado é um super boneco chamado Thor. Sigla inglesa que significa Dispositivo de Testes para Contenção de Ocupante Humano. Thor's the latest generation of dummy. It's been developed largely in the US, but with international groups behind it over the last 10 or 15 years, and that's now just starting to be introduced into vehicle testing legislation. The level of complexity is so much more than the previous generation, so it's carrying 3 times the data channels that it was before. It now carries its own onboard recording system, and the structure itself is a lot more complicated because the articulation of joints is more complex. Some of the representation of human structures is much more detailed. O Thor é o mais próximo que os engenheiros já chegaram de um boneco que copia a anatomia humana. Mas não existe um humano padrão, nem tamanho universal. The average human being is not a male, average 35-year-old. You know, we come in all different shapes and sizes, and we need to be able to account for those different variations of body types, but also how we react in collision. Pesquisas médicas sugerem que as mulheres têm sido prejudicadas, porque historicamente os testes têm sido realizados com bonecos masculinos. Na década de 1950, Sierra Suzy foi um dos únicos bonecos de testes femininos. Nos últimos 20 anos, só produzimos bonecos masculinos, sem testes concretos para o corpo feminino. As pesquisas concluíram que as mulheres têm quase 50% de risco acrescido em ferimentos causados por colisões automóveis. The overall anatomy of the female body is different to males, and so as a result of that, some of the injuries which may be endured or which may occur when females are involved in a car crash can be slightly different to those of males, and so therefore it's really important that we have lots of up-to-date research to look at those specific injuries for female individuals who are travelling within vehicles. Atualmente, estão a construir bonecos de testes femininos. Mas não é só o género a determinar a reação a um acidente. Têm de testar também todas as idades. We now live in an aging population or an aging society. More of us are driving, and we are tending to drive longer into our lives. As a result of this, we need crash test dummies to reflect the varying demographics of the individual who is behind the wheel. Mais de 12% da população é sénior e os bonecos têm de refletir essa realidade. A percentagem de pessoas com mais de 80 anos deverá aumentar quase 30% até 2080, o que pode significar um aumento na taxa já elevada de acidentes de viação. Over time, as we get older, our bodies not only age on the outside, we start to look older, but of course, our organs on the inside and some of the systems within our body on the inside also start to age. In particular, the function of some of our organs can gradually decline over time. We also know that the mineral density, that is, the strength of the bone, or the strength of our bones, can also deteriorate over time, which can make us more susceptible to developing fractures, for example. Um novo estudo chamado Projeto dos Séniores visa abordar este tema com métodos de teste e ferramentas focados no corpo de pessoas mais velhas. I think it's really fascinating and interesting that crash test dummies are being redesigned and the design is being expanded to incorporate all the different body types that are out there. Not just body types, but also age, because older people are so much more vulnerable to certain injuries compared to younger, more malleable body types of children. And to have a crash test dummy that reflects all those different types is so important. O dispositivo de testes antropomórfico
evoluiu muito desde a sua invenção. Mas terão os carros ficado muito mais seguros com os bonecos de testes? A empresa de testes Euro NCAP comparou duas colisões lado a lado com veículos que tinham 20 anos de diferença. Um é um modelo padrão de 2017. O outro é um carro de 3 portas de 1997. Nos dois vídeos, os carros circulam à mesma velocidade, 65 km/h. Mas os resultados são dramaticamente diferentes. O acidente com o veículo de 2017 resulta no para-brisas partido e em danos graves no capô. O carro mais antigo ficou praticamente destruído. Este não tinha airbags para proteger os bonecos no banco do passageiro, ao contrário do carro de 2017. O teste ilustra os incríveis progressos alcançados na segurança automóvel nas últimas décadas. Mas o que reserva o futuro para o boneco de testes? I think you're going to see a lot more simulation. Crash test dummy is a simulation. It's like, how do we simulate something without actually putting a real human in it? And in all industries, you've seen massive upswing in simulation, building things in computers first and then actually starting to build them in the real world. And no design actually survives contact with reality, because reality does things that you can't simulate, it does random things. So you're always going to need some kind of physical test. Os fabricantes insistem que os bonecos de testes estão para ficar. Mais modificações e aplicações tecnológicas tornaram-nos fiáveis para os testes de desempenho automóvel. O futuro dos bonecos de testes é promissor. Mas qual será o destino dos automóveis? Estima-se que até 2050 a maioria dos novos veículos vendidos seja totalmente autónoma. Isto significa que estes veículos farão parte do nosso cotidiano em algumas décadas. Self-driving cars will become the norm for a number of reasons. The first is they're going to combine with electric cars. And the interesting thing about electric cars is they have far fewer moving parts, which means that we're now looking at electric cars that are going to have a lifespan of 1 million miles, which means the cost of owning that car over its lifespan is now about 4 times cheaper than the car that's built today using petrol. Combine that with driverless technology, it's now 4 times cheaper to subscribe to a fleet, to buy transport as a service, than it is to own a car just sitting there doing nothing most of the time. Also, they're much safer, and it also means, basically you can go out and party and get home safely more easily. I'd definitely use autonomous vehicles for sure, yeah. If it means that I don't have to actually drive the vehicle, I can just sit there and relax, maybe do some work, or even have an alcoholic beverage, then yeah, I'd definitely be up for that. Qualquer que seja o futuro dos transportes, os bonecos de testes vieram para ficar. Ao longo da sua curta existência, transformaram as nossas vidas e os nossos carros. São sobre-humanos. Cada versão é mais sofisticada e mais próxima do humano do que a anterior. Sem eles, a nossa vida seria muito diferente e teríamos muito menos porcos no mundo. Quem sabe como será a próxima geração de bonecos de testes de colisões?